saber como que a resistência comporta em relação ao comprimento. Como os dois estão na parte de cima, né, no numerador da fração, né, e dessa igualdade, eles são diretamente proporcionais, ou seja, se um aumenta, o outro também aumenta. Então, se eu aumento o comprimento do fio, a resistência também aumenta. Ou seja, se a resistência aumenta, dificulta a passagem da corrente elétrica, ou seja, aumentou a resistência, aumentou a dificuldade, tá bom? Agora, se no exercício falasse em relação à área, ou o diâmetro, ou o raio do fio, aí sim seria inversamente proporcional, porque um está lá no numerador, que é o R, e o outro está no denominador, lá embaixo, que é a área. Aí seria um aumento, o outro diminui. A gente percebe, vamos ver então qual que é a resposta. A resistitividade vai aumentar? Então a resistitividade depende do ρ. Então se eu mudar o comprimento, o ρ não vai mudar, porque o ρ depende do elemento. Se meu fio é de cobre, ele vai ser de cobre sempre, a resistitividade dele vai ser sempre aquele valor, né? Então a resistitividade não vai mudar quando eu não mudo o material, só vai mudar se eu mudar o material. A resistência elétrica vai diminuir? Não. Se o comprimento aumenta, a resistência também tem que aumentar. Sua resistitividade aumenta, tá errado. Sua resistência aumenta, então tá certo. Então a letra D é a correta. Sua condutividade aumenta, então a condutividade tem a ver também com a resistividade. Então, se eu não mudei o material, não muda nem a condutividade nem a resistividade, tá bom? Beleza, letra D. Agora vamos para outro exercício. Um resistor R1 apresenta as seguintes propriedades: comprimento L, área circular e transversal A, raio R da área transversal e resistitividade ρ. O segundo resistor, R2, representa o dobro do comprimento de R1 e a metade do raio da sua área. Eu quero saber qual que é a razão do R1 pelo R2. Então, esse daqui é uma questão bem parecida com o esquema do Enem, assim, sem números, com letrinhas e com a relação entre duas grandezas. Eu acho que é uma boa você treinar antes de eu resolver. Então, pausa se você quiser fazer sozinho, se não, vamos fazer junto. Então, olha só, primeira coisa, a primeira fórmula é essa aqui, fórmula geral da segunda lei de Ohm. Então, o R1 vai ser ρL sobre A, e o R2 vai ser ρ2L sobre a linha, né? Sendo que a linha é a outra área, tá? Bom, nesse exercício falou que o resistor R2 é a metade do raio de R1. Então tem duas formas de eu imaginar isso. Uma forma é considerar esse R2 sobre 2 dividido por 2, ou considerar o R1 duas vezes esse R2, porque duas vezes o R2 forma uma vez o R1, né? Então foi isso que o exercício fez, ele considerou que o R1 é duas vezes o R2. Então na fórmula do R1 colocou duas vezes R2 e deixou o R2 aqui. Mas se você quisesse colocar R1 aqui e colocar R1 sobre 2, também pode, tá? Dá na mesma. Mas no exercício quer saber a relação entre os resistores, né? R1 sobre R2. Então você vai colocar um sobre o outro, cortar as coisas em comum, né? E aí, cortando aqui as coisas em comum, você chega, né, e acha 1/8, ok? Então, assim, é uma matemática simples, mas que dá para dar umas tropeçadas. Então, refaça esse exercício, que é importante a gente conseguir trabalhar com as letrinhas sem ter números, tá bom? Ótimo. Então, agora vamos ver a famosa relação entre a tensão, que é o V, a resistência, que é o R, e o I, que é a corrente elétrica. Então, aqui eu tenho um circuito. Então aqui eu tenho uma chave para ligar ou desligar o circuito, ou seja, conectar ou desconectar esse circuito. Aqui eu tenho uma lâmpada representando o meu resistor. Eu tenho uma fonte de energia, né, uma pilha representando a minha bateria, a minha fonte de tensão. E quando eu conecto isso, e quando eu ligo, né, esse interruptor, eu vou ter uma passagem de corrente elétrica aqui. Então a corrente elétrica convencional vai sair do polo positivo, sempre do polo positivo, né? Vai passar pelo fio, passa pelo interruptor, passa pela lâmpada, acende a lâmpada,
e volta no polo negativo. Então aqui dentro ela é reenergizada e volta de novo, corrente elétrica. Então esse é um circuito. Aqui eu desenho desse circuito, né? O traço maior sendo positivo, o traço menor sendo negativo. Aqui nesse desenho, o negativo está mais gordinho, mas isso não é um padrão não, tá? Ele só tem que ser menor, no tamanhozinho dele. E a corrente sai do positivo. Se a chave estiver fechada, a corrente passa, acende a lâmpada e volta. Se a chave estiver aberta, não passa corrente não, tá? Bom, e a relação entre eles é muito bem representada por essa figura. Então aqui eu tenho um fio, né? O Ohm, que representa a resistência elétrica, está dificultando a passagem do ampere, que é a corrente elétrica. Então a corrente elétrica está tentando passar e o resistor está ali dificultando isso. E o volt, que representa a tensão, né, está impulsionando a corrente. Então é isso. Quem dá energia para a corrente caminhar é sempre a tensão. A corrente elétrica, representada pelos amperes, né, pela unidade ampere, é o movimento sincronizado dos elétrons, e quem dificulta a passagem deles é a resistência elétrica, representada pela unidade Ohm. Então, é muito bonitinho essa figura. Essa é a relação entre eles, tá? E a primeira lei de Ohm, chegamos nela, que é super famosa, fala sobre essa relação. Então, é muito importante essa relação. Você vai usar ela sempre que você vai trabalhar com elétrica, até em circuitos muito complexos, até quando você vai trabalhar com corrente alternada, até quando você virar engenheiro eletricista, quando você vai dimensionar um circuito gigante, em escala industrial você vai usar a primeira lei de Ohm. É muito básico, muito importante, é a base mesmo dos conceitos da elétrica. Então, como é essa relação? Vaca, Ri. Ou seja, a tensão V é igual a resistência vezes a corrente. Ok? V igual a RI. Então, eu tenho uma balança aí entre esses três conceitos. Uma coisa importante é que o resistor de um circuito, ele não vai mudar. Ele tem sempre o mesmo valor. Ele só vai mudar se eu tirar aquele resistor e colocar outro, sabe? Então, é isso. Só se eu mudar mesmo a resistência, o resistor, que o R vai mudar. Se é o mesmo elemento, não vai mudar, tá bom? A tensão é a tensão da bateria. Então, assim, geralmente ela não é variável. Então, ela tem 12 volts e pronto, né? E a corrente elétrica, aí sim, ela vai variar de acordo com o valor da resistência, sabe? Se a resistência for grande ou se a resistência for pequena, muda o valor da corrente, tá bom? Então vai dando uma diferença aí entre esses três. Bom, esse GIF representa muito bem o que é esse equilíbrio entre esses três conceitos, esses três elementos de um circuito. Então, olha só. As bolinhas representam a carga elétrica ou os elétrons em movimento. Então, na bateria, ou seja, na minha fonte de energia, acontece uma reação química, né? Por exemplo, na pilha, né? Acontece uma reação química que fornece energia para essas cargas elétricas. Então, sobe esse degrau, entendeu? A energia que faz isso é uma energia química, no caso das baterias e nas pilhas. Então, aumenta o potencial energético das cargas elétricas. E aí, elas passam pelo condutor, então sempre no mesmo sentido, numa corrente contínua. E quando encontra o resistor, né, que é o elemento resistência elétrica, essas cargas elétricas cedem energia para o resistor, né, fazendo com que essa energia seja transformada em outro tipo de energia. Por exemplo, numa lâmpada, a energia elétrica vai ser transformada em dois tipos de energia. Energia térmica para gerar aquecimento e energia luminosa para gerar luz, né? Então, se fosse um motor, uma parte dessa energia seria
para gerar ruído do motor, outra parte para gerar energia térmica, né, que é o aquecimento daquele motor, e a outra parte para gerar energia mecânica, que é o movimento, por exemplo, de um ventilador. Então, essas cargas elétricas, quando passam pelo elemento resistor, elas perdem energia, ou seja, elas entregam a energia para esse elemento resistor. Então, elas diminuem a sua energia, voltando para o mínimo de potencial, e elas aumentam esse potencial na bateria ou na pilha, ok? Então, a gente vê que quando passa pelo resistor, a tensão ou voltagem, né, que a tensão diminui, tá vendo? Então, há uma diferença aí de tensão quando passa pelo resistor, tá bom? Gente, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer quando a gente trabalha com circuito. Primeira coisa, a corrente elétrica, ela não é consumida durante o circuito. Então, o que acontece? Vamos imaginar assim, vamos imaginar que a gente faz uma fila de pessoas, uma fila indiana, e todo mundo com uma bola de pilates na mão. Essa bola de pilates é a energia. Então, cada pessoa é um elétron e ela carrega uma bola que é energia. Então, quando ela recebe essa bola dentro da bateria. Dentro da bateria tem lá os carregadores que entregam uma bola para cada um. Os trabalhadores, beleza. Então, me entregam, beleza. Aí eu começo a fazer aquele caminho do circuito elétrico. Vou passando pelo condutor, beleza. Quando eu chego no resistor, o que eu faço? O elétron, ele entrega a bola para o resistor. Mas ele não fica dentro do resistor. Ele continua andando. A fila continua. Ele entrega só a energia. E ele continua andando, volta, entra de novo na bateria para pegar outra bola. Com esse exemplo, a gente grava aqui a corrente elétrica, ou seja, o número de elétrons que estavam antes de passar pelo resistor, depois que passou pelo resistor, ou que entrou dentro da bateria, antes de entrar na bateria ou depois da bateria, é sempre a mesma quantidade. A quantidade de pessoas que carregam as bolas é sempre a mesma. Nenhuma fica dentro do resistor ou dentro da bateria, tá bom? Então, os elétrons, a quantidade de elétrons, ou seja, a corrente elétrica, ela não é consumida por nenhum elemento do circuito. O que é consumido é a energia que esses elétrons carregam. E essa energia é produzida, no caso das baterias, por uma energia química lá, de reação química mesmo, tá bom? Então, isso produz energia, entrega a bolinha para eles, e eles vão e entregam a bolinha, mas eles não ficam lá. Então, quando a gente mede a corrente elétrica antes de um resistor, depois do resistor, antes da fonte, depois da fonte, ela sempre tem que dar o mesmo valor, tá bom? Isso é um ponto importante que a gente tem que considerar quando a gente trabalha com o circuito elétrico e com a primeira lei de Ohm, tá bom? Bom, tem uma simulação do FET sobre a primeira lei de Ohm. Vamos lá para vocês verem. Então aqui, gente, eu tenho a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes o I. E aqui eu tenho isso aqui que representa o meu resistor, e a quantidade, essas bolinhas é a corrente, né? E aqui está escrito corrente 9 miliamperes. Mili vezes 10 a menos 3. E aqui a tensão, então cada pilha tem 1,5 volt, né? Você pode ler nela aí na sua casa. Aquelas palito, né? Que é dessa finura. E aí eu tenho 3 conectadas, né? Somando 4,5 volts. E aqui eu tenho o circuito, né? O fio conectando. Então, ó, de tensão tem 4,5 volts. De resistência eu tenho 500 ohms. Então, a corrente dá 9 miliamperes. Se eu usar V igual a RI, eu calculo isso. Então, vamos mudar a tensão. Vou colocar 6 volts. 6 volts de tensão. A corrente mudou, tá vendo? E a resistência continuou 500. Então agora vou aumentar a minha resistência. Então, se eu aumento a resistência, diminui a corrente, tá vendo? Se eu, tá vendo? Diminuir o valor do resistência, ou seja, se eu diminuir a resistência, significa que eu diminuí a dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então, isso aumenta a corrente elétrica. Então, mantendo a tensão de 6 volts, quando eu ponho uma resistência aqui,
corrente, quase 100 ohms, a corrente fica 60, tá vendo? Agora, quando eu aumento a resistência, diminui a corrente, ou seja, quanto maior a resistência, maior a dificuldade da passagem da corrente elétrica, então ela passa pouquinho, é isso. Assim. Então a corrente elétrica, ela vai ser grande no circuito quando tiver uma facilidade para ela passar. Quando tiver uma dificuldade ou uma resistência grande, ela passa só um pouquinho, tá? Porque é difícil dela passar. Então é isso, assim. Eu acho legal essa simulação, porque você pode treinar, usar a fórmula, né? Assim, por exemplo, você não sabe o valor da corrente e você sabe o valor da tensão, da resistência. Calcula a corrente. Então, você não sabe o valor da resistência e você sabe o valor da corrente, da tensão. Calcula. Bom, primeira e segunda lei de Ohm. E quem foi Ohm? Né? George Simon Ohm, ele foi um físico e matemático alemão e ele definiu o conceito de resistência elétrica. E olha que interessante, em 1827, com 40 anos de idade, ele publicou o trabalho Medidas Matemáticas de Correntes Elétricas. Em 27. Em 41, ele não tinha reconhecimento na Alemanha, ou seja, eles consideraram que o trabalho dele não tinha relevância. Olha só, quase 20 anos depois, né? Mas ele encontrou reconhecimento na Inglaterra e recebeu uma medalha Copley. E aí só depois da sua morte, olha que dó, no Congresso Internacional de Engenheiros Eletricistas em Paris, em 1881, né, muitos anos, quase 60 anos depois, decidiu-se dar o nome de Ohm à unidade de resistência elétrica. Então ele estudou isso, publicou esse livro com 40 anos e nunca foi realmente tão reconhecido por isso, né? Foi um pouco, 41, mas só depois que ele morreu que ele recebeu essa honra, né? Uma pena, né? A gente demora a reconhecer essas coisas. Bom, então vamos lá fazer o exercício. Bom, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, o que é DDP? Diferença de potencial ou tensão, tantos volts, 40 volts. É atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts será... Então, vamos lá. A gente tem um resistor que tem um valor que eu ainda não sei, mas é um valor fixo. Primeiro, tinha 40 volts e 20 amperes. Então, com 40 volts e 20 amperes, eu consigo calcular o valor do R. E esse valor do R vai ser constante, inclusive para o outro experimento. Então, eu vou considerar esse R constante. E aí, considerando esse mesmo R, agora com a corrente de 4 amperes, eu consigo calcular qual que é o valor do novo V, né, do novo DDP. Então, vamos lá? Então, olha, gente, nesse exercício, nessa resolução, ao invés de colocar V de tensão, utilizou-se a letra U. É comum utilizar U também, sabe? Então, se você ver por aí, não se assuste. Então, para primeiro calcular o valor da resistência, né? 40 volts com 20 amperes. E a gente calcula a resistência de 2 ohm. Bom, e depois eu uso a mesma fórmula, V igual a RI, agora com o mesmo R, valendo 2, só que com a corrente valendo 4. E acho a nova tensão, que é 8 volts, né? Facinho. Ótimo. Agora um outro exercício. Um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma DDP U, ou uma tensão, né, V, passa a ser percorrido por uma corrente I. O valor da corrente elétrica, se a DDP for o dobro do valor inicial e a resistência for substituída por outra de valor 3R, é. Então, primeiro você tem VU igual a RI, né, ou V igual a RI, e depois você tem outros experimentos com outros valores, né? Com a tensão valendo o dobro do inicial, ou seja, 2 vezes o U, e a resistência vai ser outro valor, vai ser 3 vezes o R. Então, você vê quais os números, né, que foram acrescidos aí no valor que multiplica a corrente. Então, como que a gente faz? Então, antes era I é igual a U sobre R, ou seja, V igual a RI, então o I é U sobre R. E o novo vai ser 2U sobre 3R, né? Ou seja,
esse, em relação a esse, tem esse 2/3 aqui, tá vendo? Então, essa nova corrente, ela é 2/3 dessa daqui, que é U sobre R, tá vendo? Então, a resposta é 2/3, letra C, tá bom? Então, assim, é importante fazer esse tipo de questão, é bem estilão do Enem, não ter números e ter relação, assim, entre eles, tá bom? Gente, prometo que a última tem uma simulação legal sobre resistividade lá no FET. Vamos lá? Tá aqui a nossa simulação no FET. Então, ela é sobre a segunda lei de Ohm, né? Então, resistência é ρL sobre A. Então, aqui eu tenho o meu resistor. Eu consigo modificar o valor da resistividade. E aqui está em ohms por centímetro, ó, não está no tempo nacional. O comprimento está em centímetros, mas o certo é sempre em metros. E a área em centímetros quadrados. E aqui a resistência em ohms. Então, eu consigo variar o valor da resistividade, ó, e mudar o valor do R. Então, olha, como a gente viu naquele exemplo, o R é proporcional ao ρ e ao L. Então, quando eu aumento eles, ou o ρ ou o L, aumenta o R também. O L aumenta o R. Ou diminui o R, diminui o L, diminui o R também. Bom, agora a área é inversamente proporcional. Se eu aumento a área, a resistência diminui. Ou seja, imagina um monte de pessoas querendo passar por uma porta, né? Se a porta for fininha, né? Ou seja, com uma pouca largura, vai fazer uma resistência grande, ou seja, uma dificuldade grande de passar. Então, se a área for bem pequenininha, a resistência lá vai ser gigante, tá vendo? Ou seja, a dificuldade para passar vai ser grande. Agora, se for um portão gigante, mesmo sendo muita gente, se a área for grande, a galera passa de boa sem resistência, né? Ou seja, com uma resistência pequena, tá bom? E aí você vai calculando esses valores aqui. Só atenção que nessa simulação não está no sistema internacional, né? Não está em metros, mas deveria estar. Então, está em centímetro. Então, mesmo que você usar esses valores para calcular, saiba que em nenhuma prova de vestibular, em nenhum exercício de vestibular, você vai conseguir usar centímetros. Vai ser sempre metros, tá? É só para você lembrar disso, tá bom? Mas aqui, como todos eles estão em centímetros, sai em ohms, né? Todo mundo está em centímetro. Mas, se todo mundo está em metros, aí só a área tem centímetros, eu tenho que passar todo mundo, deixar na mesma unidade, tá bom? E é isso, gente. Então, obrigado por você ter ficado aqui comigo nessa aula. Gostei muito de ter você comigo. Espero que você tenha tirado suas dúvidas, refaz os exercícios. E aula que vem a gente conversa sobre a montagem de circuitos, considerando esses elementos, tá? Tensão, resistores diferentes, conectados de forma diferente e também o cálculo da corrente elétrica e tal, tá bom? Beijo, bons estudos!